Muito boa noite nessa terça-feira, 29 de novembro. Boa noite para você. Muito obrigado pela sua presença, você que vai chegando aqui pelo Instagram e pelo meu canal Saúde Funcional Vida Plena. Muito obrigado por você acompanhar as nossas lives, para que a gente possa levar um pouco mais da minha informação, do meu conhecimento, que é uma das propostas da minha vida, a missão da minha proposta de vida, é ampliar as consciências, primeiro a minha, claro, sempre primeiro a minha, sempre podendo, com aprendizado, né? Com aprendizado, podendo levar para as pessoas. Então, você que está chegando aí, vai me falando, principalmente aqui do Saúde Funcional, do canal, se o som está bom, se está chegando bem o som. É importante que você me dê esse feedback. O pessoal do Instagram também vai me dando feedback se está bem o som, se está boa a imagem, se está chegando bem, para que a gente possa ter aí uma boa live. A Márcia já estava aqui, o pessoal está chegando, eu só preciso feedback aí, porque às vezes eu me atrapalho nas configurações aqui, então eu preciso que você me dê um feedback aí, se o som está bom, se a imagem está bom. Ótimo, Márcia, muito obrigado. Então, quero começar, como sempre farei agora, que a gente possa fazer uma sintonia. Boa noite, tudo bem? Fazer uma sintonia para, digamos assim, entrar numa frequência de elevação para o nosso planeta e para o nosso país, né? Então, gostaria de que juntos nós pudéssemos, nesse momento, criarmos aí uma corrente, e é claro que algumas pessoas que já estão aqui, e as pessoas que vão chegando, na medida que elas vão chegando, elas vão fazendo o mesmo tipo de vibração. Então, gostaria que você fechasse os olhos por um instante e você pudesse sentir uma certa sensação de leveza, e você, de repente, pudesse se imaginar olhando o nosso planeta do espaço sideral. Todos já tivemos essa imagem através dos satélites e os foguetes, e é bem a imaginação mesmo. Então, imaginemos que nós estamos agora olhando o nosso planeta. Olhando de uma certa distância, podemos ver que uma parte dele está clara, outra parte está escura, uma parte é noite, outra parte é dia, de acordo com o que vai sendo banhado pelo sol. E nós estamos aqui, e de repente nós percebemos que não estamos sozinhos, que existem milhões de pessoas ao nosso redor. E se a gente vai observar, são milhões de seres rodeando, fazendo como se fosse uma outra atmosfera ao redor da Terra. Então, nós somos milhões, não só oriundos do nosso planeta, mas também de outros planetas. Quero que você imagine essa sensação. E estes seres todos fazem uma outra esfera em volta do planeta. E como se nós sentíssemos, vindo do mais alto, uma luz intensa, como se fosse um outro sol, que vem se aproximando. Esse sol é Jesus. Jesus, que vai emanando luz para todos nós, como se nós sentíssemos chegar em nós uma luz intensa nos envolvendo. E essa luz proporciona que nós projetemos no planeta um raio de luz que sai do nosso cardíaco. E agora a gente começa a perceber que são milhões, bilhões de seres, todos eles sob a tutela de Jesus, recebendo energia, emanando um foco de luz que sai do cardíaco e ilumina a Terra. Ele atravessa esses focos de luz, atravessa dimensões, atravessa grandes, digamos assim, nuvens escuras.
E à medida que vai atravessando essas nuvens escuras, vão dissolvendo essas nuvens escuras. Então, como se a partir desse instante nós fizéssemos parte de um enorme contingente de almas da Terra e de fora da Terra, que estão emanando energia do cardíaco, energia de amor para o nosso planeta, que vai atingindo todo o planeta, com especial atenção agora do nosso Brasil, fazendo pintando de luz todo o circuito da nossa Terra. Isso. Dando energia, então, para que as coisas que estão no Brasil possam receber mais atenção, mais energia amorosa, para que os desígnios de Deus possam acontecer. Isso. E aí você vai imaginando, vai agradecendo essa oportunidade, fizemos a nossa parte e podemos fazer essa energia, essa vibração, todas as vezes que nós nos lembrarmos. Mas é como se nós deixássemos uma parte nossa lá, em volta do planeta, emanando energia que recebe do Cristo. E nós, então, aqui também receberemos agora, quando voltamos à nossa imaginação, voltamos para nós mesmos, no nosso espaço, isso, no nosso lugar. Muito bom, muito obrigado. Que nós possamos, então, ter aí mais um bate-papo, uma conversa, como eu tenho feito. E hoje, o assunto... Bom, então, qual é o assunto hoje? O assunto hoje, basicamente, é falar sobre sintomas de problemas emocionais. Né? Quais são os 4 principais sintomas de problemas emocionais? São muitos, mas nós reservamos 4 para fazer a ponte, para que você possa perceber que muitas vezes você começa a ter sintomas, e sintomas quer dizer físico, que são muito mais representação de questões emocionais do que doenças propriamente físicas. Então, vamos lá? Venha comigo. Então, nós vamos falar hoje sobre os 4 sintomas principais emocionais que nós podemos sentir, né? Sintomas físicos que nós podemos sentir. E para que serve isso? Para que serve isso? Serve porque, muitas vezes, nós sentindo isso, é óbvio que a gente vai sempre procurar, né, uma ajuda, um diagnóstico, mas a gente já pode parar e pensar, opa, isto pode ser alguma coisa emocional. Embora você que me conhece sabe que não dá para falar que qualquer doença não tenha um fundo emocional. Mas a gente entende que são sintomas muito fortes, que a primeira coisa que é importante pensar é, isto pode ser uma questão emocional. E aí você, então, buscando entender qual é a emoção, qual é o motivo, você possa, então, diminuir esse sintoma, sem ficar preocupado que você está aí com um problema mais sério, médico, alguma coisa assim. Lembrando para você que meu nome é Rubens Cascapeira Júnior, meu CRM é 41749. E aí nós temos, vamos lá, já tem o pessoal chegando, Maísa, Edson, Thelma, boa noite, patriotas, Marisete, isso mesmo. Aqui também no Instagram, o pessoal está chegando. Então talvez você esteja chegando ou vai compartilhar com alguém que não me conhece. Qual é a ideia desse meu trabalho? Bom, eu tenho 40 anos de formado, não parece, mas tenho 40 anos de formado, me formei com a idade normal, e 10 anos eu fui alopata, quer dizer, trabalhei na medicina convencional, alopatia, era de pronto-socorro, de UTI, de enfermaria, tal. Aquilo eu comecei a perceber que não levava muitas coisas, não fazia muita coisa, né? Era tratar sintomas, né? E hoje a gente sabe, muitas vezes, que ao sistema não interessa a cura. Ao sistema não interessa a cura.
Porque paciente curado, cliente perdido. Paciente curado, cliente perdido. Vou repetir. Paciente curado, cliente perdido. Então, a importância que não se cure, mas que se mantenha, né, o cliente mais tempo, tomando uma série de medicações que vão, uma prejudicando outra, sendo conflitantes, etc, etc, etc. Então, depois de 10 anos assim, eu comecei a sair fora e fui buscar outras alternativas, e aí primeiro foi a medicina chinesa, né? Eu estudei medicina chinesa, acupuntura, abriu minha mente, abriu minha perspectiva, completamente diferente, e aí comecei a entender que nós somos seres que temos energia além do físico, né? Energia além da mitocôndria. Uma energia é um ânimos que vem de alma, né? Energia que nos sustenta. E entendi muitas vezes como nós funcionamos, e a medicina tradicional chinesa tem uma psicossomática espetacular. Então eu já comecei a me encantar. E aí, nesse meu encantamento, que eu sempre gostei da busca do conhecimento emocional, até porque eu era bastante perturbado, bastante atrapalhado, né? Tive aí uma adolescência muito confusa, estranha. Posso dizer que eu era deprimido e não sabia. E provavelmente hoje eu entendo que outras situações aconteciam frente ao que eu vivo hoje, né? Então eu hoje entendo que muito do que me aconteceu, talvez na infância ou mesmo na adolescência, já eram testes para que eu pudesse ir superando e me fortalecendo, e hoje eu entendo que já podiam ser testes espirituais, como eu gosto de falar, para que eu pudesse me fortalecer ao longo do tempo, né? Então a gente passou por uma adolescência um pouco complicada, deprimido, né? Com uma estima muito baixa, e isso, por muitos anos, eu acompanhei com essa baixa estima, e isso me trouxe vários tipos de comportamentos inadequados em vários aspectos da minha vida. Mas, graças a Deus, eu digo que eu sempre tive, hoje eu vejo, sempre tive muito apoio espiritual, que me trouxe a possibilidade de trazer o que eu venho hoje. E há 30 anos venho estudando essa questão, estudei programação neurolinguística, me apaixonei pelo conhecimento das emoções, dos sentimentos, da parte mental, e cada item venho estudando, e há muitos anos eu venho estudando, além das questões emocionais, hoje abrindo para a física quântica e fazendo técnicas, né? Então eu utilizo muitas vezes o conhecimento de algumas coisas para aplicar em técnicas para a melhoria do ser humano, né? Então, você que fez meu curso já deve saber, eu utilizo, eu traduzo muitas vezes uma questão que eu considero difícil numa situação mais fácil para que a pessoa possa fazer a autotransformação. Essa é a nossa proposta, né, Wanda? E hoje, então, a sugestão é falar dos 4 sintomas de problemas emocionais. Mas eu acho que antes a gente podia falar das 4 emoções básicas. Então, diz aí que tem 4 emoções básicas. Quais são as 4 emoções básicas? Medo, raiva, tristeza e alegria. Já é complicado, porque se são os 4 sintomas, as 4 emoções básicas, 3 ruim, uma boa. Sabe dar equilibrada nesse negócio. Então, é medo, raiva, tristeza e alegria, né? E aí são as emoções ditas básicas. Muitas variam. Então, eu tenho ansiedade. Ansiedade vem aonde? Vem um pouco do medo, né? Dependendo da característica. Você sabe que eu tenho aí uma perspectiva de ansiedade um pouco diferente, mas a ansiedade vem do medo. O pânico pode vir também de uma mistura de raiva com medo. E aí você pode fazer as variações, como tem as cores principais que vão fazendo as miscigenações. Até outro dia eu brinquei e falei, eu sou daltônico funcional, né? Que de repente minha mulher e minha filha estão conversando, então tem um rosa cor de céu do Himalaia quando é 17 horas. Quer dizer, umas cores malucas que as mulheres encontram. Eu falo, o que é isso? Eu não consigo entender, né? Como que é isso aí? Então eu digo que eu sou um daltônico funcional. E eu gostaria de emendar, já que falamos das emoções, porque muitos de nós
somos também, de repente, limitados na questão da emoção. Então, a criança precisa aprender, porque muitas vezes a criança está sentindo raiva e não sabe que aquilo é raiva. Não sabe. Né? O que ela sente raiva, mas não sabe. Muitas vezes a criança tem medo e não sabe expressar. Mas essa criança cresce e não amadurece no ponto de vista emocional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, olha, nós temos 4 níveis de amadurecimento, de crescimento. Nós temos o amadurecimento que eu chamo orgânico, claro, a maioria das pessoas cresce, ou umas não, mas crescemos organicamente, vamos atingindo a idade adulta. Mentalmente, se a pessoa vai estudando, vai lendo, às vezes não é só estudo, mas a pessoa vai se aprimorando de uma certa forma em conhecimento, ela amadurece mentalmente. O amadurecimento emocional faz parte do processo, então se você não tem nenhum trauma, se você não tem nenhum tipo de situação que possa paralisar a emoção, que é muito comum. Às vezes a pessoa, mas ele é doutor, é um advogado, é um juiz, mas emocionalmente é uma criança. É um engenheiro, não sei o quê, mas emocionalmente é uma criança. Age com uma infantilidade emocional. Né? E também o amadurecimento, o crescimento espiritual. Então, eu digo que a gente tem variações, digamos assim, do nível de crescimento. Né? A gente cresce nesses níveis. Então, algumas pessoas são ainda, digamos, crianças em algum desses níveis. E eu gosto de, quando eu olho das emoções, entender que a pessoa pode não ter crescido emocionalmente e então ela reage daquela maneira. Embora, se eu fizesse uma abertura aqui, existem seres que vêm ao nosso planeta, e aí já vou transcender, né? Seres que vêm ao nosso planeta, que da onde eles vieram, não tinha modo de falar as questões emocionais. E o nosso planeta, presta atenção, o nosso planeta é uma escola de emoções. Porque a gente sabe que, por exemplo, as emoções estão ligadas à água. Pô, nosso planeta é 70%, 80% de água. Nosso corpo é 70% de água. Olha que interessante. Então, se a gente fosse dizer assim, qual é a matéria da Terra? Né? A Terra como planeta, qual é a matéria? Emoções. Então, vem muitos seres para cá que não têm emoções. E eles ficam olhando os seres terrestres e falam, o que é isso? Eles não têm esse registro, eles não têm esse código. Como que é isso aí? Né? E esses seres, muitas vezes, vêm trazendo à Terra dificuldades. Né? Então, se a gente pudesse transcender aí, viajar um pouquinho nessa questão, existem seres que vieram à Terra e, porque tem uma ausência, né, de emoções, não lidam com as emoções, o que muitas vezes a gente chama de psicopata. O psicopata não tem emoção. O psicopata age de um jeito, para ele faz uma coisa e não se emociona com aquilo, não tem registro emocional. Aí pergunta, mas como assim a pessoa não tem registro emocional? Não tem. E agora a gente começa a entender que tem seres que vieram de outros planetas que não têm emoção e que vieram aqui para aprender emoções, para vivenciar com a gente. E muitas vezes utilizaram desse extremo, digamos, conhecimento intelectual para dominar, muitas vezes, o planeta. Então, isso é uma outra seara, uma outra questão, só estou dando uma pitadinha para você. Então, as emoções básicas, medo, raiva, tristeza e alegria. Tá? E na medicina chinesa, a gente tem também as 5 emoções que mais destemperam, né? Então, por exemplo, o medo, na medicina chinesa, ataca o rim. Né? Então, se você tem muito medo, você pode ter problema renal. Ou o que é problema? Pode ter infecção urinária, por exemplo, com muito medo. Né? E é interessante porque você pode ter, por exemplo, um medo muito grande. Esse medo pode estar ligado a uma invasão do teu espaço, que eu vou chamar de território, e aí você faz uma infecção urinária, porque o instinto quer marcar o território. E precisa fazer uma urina mais forte para marcar o território, para afastar o invasor. Olha, a gente vai fazendo umas ligações. Né? Também tem infecção urinária, pode ter vindo de um sentimento de que houve uma invasão no teu espaço, que a gente vai chamar de território. A raiva está muito ligada também a uma questão de frustração. Né? Olha, o medo eu entendo que está muito ligado à questão do desconhecimento. Né? Então, quando eu desconheço, eu gosto de fazer uma analogia. Você, a maioria das pessoas, tem medo de cobra. Né? E por que tem medo de cobra? Porque não conhece.
Você vai no Butantã, né, que é aqui em São Paulo, o instituto aí que tem de cobra, tem tudo para quanto é lado lá. O pessoal lá anda lá, entra, pega as cobras, não sei o quê. Eles conhecem. Eles estão bem aparelhados, com roupas especiais, e também sabe aquela cobra que pode pegar, não pode pegar, do jeito que pega. Eles não têm medo de cobra. E como é que eles não têm medo de cobra? Porque eles aprenderam. Então, a dica que eu gosto de dar sobre o medo é, se você tem medo de alguma coisa, uma das explicações é que você tem um desconhecimento daquilo, tá? O desconhecimento daquilo, se você conhecer aquilo, você pode perder o medo. Eu fiz a análise com cobra, mas você sabe que nós podemos, as fobias, por exemplo, se a gente transcender, as fobias, quando eu falo fobia, é fobia, né? Podem estar ligadas a experiências que nós tivemos, traumáticas, em momentos da nossa existência que nós conhecemos. E quando eu digo existência, eu digo que pode ser até de vivências anteriores. Até de vivências anteriores. Então, a gente precisa olhar sobre essa questão. Então, o medo, eu gosto de falar, bom, se eu tenho conhecimento, mas como é que eu vou... Não, já falei, expliquei aqui, uma paciente minha, fobia, pânico mesmo, de tirar exame de sangue, com 60 anos, ela tinha 30 anos que não tirava exame de sangue. E aí, eu falei, olha, você tem aí uma experiência, você não conhece a experiência. Eu ensinei ela um exercício, e esse exercício, ela simplesmente tirou o exame de sangue e não sentiu nada, nenhum medo, zero. Então, porque eu dei alguma coisa do conhecimento para ela. Falei, isso é uma fobia que está no teu inconsciente. Você não pode deixar, entre aspas, aflorar o teu inconsciente. Se você não deixar aflorar o teu inconsciente, você provavelmente não vai sentir medo. E foi o que ela fez. Ela não deixou aflorar a experiência. Como é que ela fez isso? Ela repetiu o nome dela, a idade atual e a idade de nascimento. Com isso, é que ela fez um bloqueio consciente para não permitir que, através de um gatilho, que seria tirar exame de sangue, aflorasse a experiência anterior. Repetindo o próprio nome mentalmente. A idade atual e a idade do nascimento. Então, ela fixou, digamos assim, a consciência dela no momento presente. Então, ela impediu que houvesse uma digamos assim, né, uma saída do subconsciente de algum tipo de experiência. Então, se você tem medo, fobia, eu sugiro que você faça isso. Né? É um aspecto, tem outros. A raiva tem muito a ver, muitas vezes, com orgulho. Né? Eu sei que é difícil falar, né? Porque a raiva, assim, eu fiquei magoado, fiquei com raiva. Mas por que eu fiquei magoado? Porque eu aceitei a questão da mágoa. Quando eu aceito a ofensa, eu vou ficar com raiva. Se eu não aceitar a ofensa, e como é que eu faço para não aceitar a ofensa? Eu simplesmente não me identifico com a ofensa. Rubens, você é um cara desonesto. Bom, se eu me identificar, eu não posso ficar com raiva, porque eu reconheço. Se eu não me identificar, aquilo não é para mim. Então, eu não vou me identificar. Se eu não me identifico, diminui a raiva. Então, a gente precisa olhar. As raivas têm muito a ver com frustrações das nossas expectativas, etc, etc, etc. A tristeza também é um padrão de energia mais baixo, né? Então, eu tenho uma tristeza, eu digo que a tristeza está muito ligada também a uma decepção, mas a uma energia mais baixa. E porque é o contrário da alegria. A alegria é energia alta. Então, quando você está energizado, quando você está energizada, você se sente alegre, pode ver. Sabe, com muita alegria e tal, você está com bastante energia. Difícil você ficar alegre com energia baixa. Então, aí é uma outra ponte. Mas, como o assunto é 4 sintomas e questões emocionais, eu vou te trazer aqui 4 principais, embora tenhamos muito. Falta de ar. Então, tem muita gente que tem falta de ar. E faz tomografia, e faz raio-x, e escuta o pulmão, e faz teste de espirometria, e não, e tem falta de ar. Então, esse sintoma de sentir falta de ar, sem a objetividade, quer dizer, sem ter um problema qualquer no pulmão, sem ter um problema qualquer, né, uma infecção ou alguma questão pulmonar, não tem nada fisiológico, mas a pessoa tem falta de ar. Então, a gente precisa, sim, entender que ela não está simplesmente
falando à toa. Não, ela tem falta de ar. E essa falta de ar pode estar ligada muito à questão emocional. Porque aí a gente faz uma ponte. Mas por que estaria falta de ar? Porque se a pessoa emocionalmente sente algum aspecto de falta de energia, o ar, a gente vai buscar. O ar é captação de energia. Então a gente capta energia através da respiração. Então a falta de ar é muito, muito comum, está ligada a um sintoma mais emocional. Uma das coisas que eu vejo muito, que você sabe, palpitações. O coração dispara, né? Uma palpitação, um disparo. E aí você vai no cardiologista, e você faz exame, e você faz o Holter, que fica lá 24 horas, e faz o teste ergométrico, e faz e não dá nada. Mas eu sinto palpitação. Essa palpitação, esse descompasso do coração, ele está muito ligado à questão emocional também. Claro, depois que você exauriu todas as tuas dúvidas a respeito de um problema orgânico. Né? Então, eu digo muitas vezes, a pessoa fala, eu tenho palpitação, eu tenho problema no coração. Não, você não tem problema no coração. Você tem problema que está influindo sobre o coração. Né? Então, um susto aumenta a adrenalina vai aumentar e você vai ter palpitação. Tomou um susto. Isso é Então, você não tem nada no coração. O coração só está reagindo frente a questões emocionais. Então, é importante, palpitação, você pensar, bom, isto pode ter um aspecto emocional. Eu vou ampliar daqui a pouquinho, mas eu estou falando sobre esses aspectos emocionais. Muita dor na barriga. Dor da barriga, dor no abdômen. É um sintoma, claro. Você vai e faz exame, faz tomografia, faz ultrassom, e faz endoscopia, faz colonoscopia, não acha nada. É um sintoma muito grande, porque a gente tem... E aí está muito ligado ao medo, né? Porque o medo fica no chakra do plexo solar. Então, dores abdominais, dor na barriga, sem nenhuma resposta orgânica, fisiológica, está ligado à questão emocional. E uma das coisas que eu tenho visto muito, isso já é uma observação mais pessoal, visto muito, são tonturas. Tontura. É o que tem gente, mas eu tenho labirintite, mas eu vou no médico, o médico fez exame, jogou água no meu ouvido, aquilo foi horrível, não sei o quê, e não achou nada de labirintite. Então, o labirinto tá bom, mas a pessoa tem tonturas. As tonturas, que o pessoal confunde com labirintite, tem muito a ver com a questão emocional também. Tá? Então, são os 4 principais que eu estou trazendo hoje para você aqui, que é dores abdominais, palpitações, falta de ar e tonturas. Então, são sintomas muito ligados às emoções. Então, é muito comum, quem trabalha em pronto-socorro sabe, a pessoa chega ali em desespero, porque o coração está palpitando e a pessoa está com falta de ar e está no desespero, e aí chega lá e faz o exame, faz eletro e tal, e nada. É emocional. Então, disparou a questão emocional. Então, a emoção, tem a ver com movimento. Emoção tem a ver com movimento. Então, as emoções ajudam a gente a se movimentar. Né? Pessoa que não tem nenhuma emoção, digamos que a movimentação dela é um pouco mais sem vida, né? Então, as emoções são importantes. Mas é importante não a repressão emocional, mas a administração emocional. Então, é muito comum, a pessoa tem pânico, né? E chega no hospital com falta de ar, com palpitação, com dor no corpo, com tontura, os 4 juntos, muitas vezes, né? E não acha nada. Então, é muito comum. Agora, eu queria dizer para você que é lógico que você sente essas emoções. Vai sentir o medo, vai sentir um monte de coisa. Mas o que tem além dos sintomas emocionais são a interferência de questões vibracionais, interferindo no nosso organismo, trazendo também as emoções. Né? Então, isso é uma coisa que quem já me conhece um pouco mais sabe que quando nós sofremos as interferências vibratórias, as interferências emocionais, nós podemos sim ter questões das emoções destemperadas. Então, nós todos somos passíveis de sermos sensíveis
Nós todos somos passíveis de ser sensitivos. O que eu digo sensitivo? Que nós temos um sexto sentido maior, um sexto sentido mais aguçado. Este sexto sentido mais aguçado pode ser que você entre num ambiente, você estava bem, e quando você entrou no ambiente, você começou a passar mal, começou a se sentir mal, uma coisa, você fala, estou com emoção. Tal. Falei, calma. Antes de falar e jogar para emoção, veja se aquilo que você é seu ou você captou de fora. Veja se aquilo é seu ou você captou de fora. Esses dias atendi uma moça que foi, né, saiu com as amigas no sábado, foi para o ambiente normal lá, de uma danceteria e tal, e tudo bem, mas acordou domingo, estava tudo bem, não gostou muito do lugar, ficou meio estranho, mas acabou desmaiando. E desmaiou e acha alguma coisa e não acha nada. E aí, qual é a nossa proposta? Você faz exame, é lógico, faz todos os exames possíveis, mas aí pode ter sido o quê? Um campo vibratório, uma contaminação vibratória. Vocês não têm ideia de quanto, quando a gente coloca a nossa atenção para as questões vibratórias, energéticas, não importa o nome que a gente vai dar, interferindo no nosso organismo, como nós temos questões emocionais. Então, eu estou trazendo para você aqui que as emoções podem vir de dentro ou de fora. O que é de dentro? São traumas emocionais que nós temos guardados e que vêm aflorando, são gatilhos, dispara e a gente sempre, e lembra sem lembrar, você está no inconsciente. E de fora, um fator externo de fora, qualquer, atingindo nosso organismo de uma questão vibratória, campo magnético, e aí a gente vai ter uma emoção. E aí, o que eu percebo, claro, se chegar aqui uma energia, como eu convido que você se abra agora, para que chegue uma energia muito positiva, que chegue uma energia agora do seu mentor, por exemplo, que você possa sentir que o seu mentor chega do seu lado agora e vai te envolvendo. Você pode sentir uma coisa boa, e é de fora. Você pode sentir um arrepio, uma sensação de um calor nas costas, uma sensação de um bem-estar e de uma emoção muito boa. Então, quando a gente tem um envolvimento bom, também espiritual, a gente tem uma emoção boa, que aí talvez seja alegria. Então, se eu tenho um envolvimento numa emoção mais negativa, mais pesada, eu posso sentir medo. Eu posso sentir raiva, porque alguém pode estar me envolvendo com raiva. E eu posso sentir tristeza também. Então, olha só. Então, administrar as emoções passa, na minha opinião, na minha experiência, passa pela administração da tua sensitividade. Eu vou repetir. Porque qual é a minha ansiedade positiva nesse aspecto? É que você tem aí as questões emocionais, você tem falta de ar. E vai, depois que esgotou os pneumologistas, você vai para o psiquiatra. Esgotou o psiquiatra, você vai para o psicólogo. E aí o psicólogo fala, mas eu tenho falta de ar. Ele, de repente, fuça daqui, fuça de lá. E pode ser que essa falta de ar seja uma interferência de fora, causando isso em você. E aí você vai fazer 1 milhão de terapia, 1 milhão de situação. E às vezes fala, pô, peraí, isso aqui é meu. Se não for meu, eu não tenho que tratar. Então a proposta que eu sempre falo assim, para. Antes de começar a psicologizar, eu adoro psicologia, estudo muito psicologia, gosto muito, estudei muita terapia, estudo muito, aplico muito, mas para você psicologizar, quer dizer, vamos olhar de onde vem essa questão emocional, temos que olhar sempre a questão do campo de energia. Pode não ser seu. Eu costumo brincar, a pessoa me liga e fala, doutor, eu estou tremendo de frio, estou tiritando de frio aqui, estou pálido, estou com falta de ar, estou com mal-estar danado. Eu falei, onde você está? Estou dentro de uma câmara frigorífica, menos 30 graus, eu estou de shorts. Eu falei, então, saia daí, vá para o sol, daqui 15 minutos no sol você me liga de novo, para saber se você continua sentindo tudo isso. Veja, eu sei que a cena parece esdrúxula, mas imagine que existem outros tipos, entre aspas, né, de câmeras frigoríficas, de vários tipos, inclusive que trazem emoções. Então você pode entrar num ambiente que tem, entre aspas, uma câmera frigorífica lá,
com menos 30 de energias negativas. E você vai sentir tudo que está sentindo lá. E vai achar que é seu. Então, pelo amor de Deus, uma das coisas que eu... Para. Pergunta se é seu. Se não for seu, você vai tratar o quê? Né? Então, ainda eu digo, a psicologia, a medicina estão longe desse aspecto. Então, eu peço para que você possa compartilhar. Porque o que tem de gente sofrendo, muita gente sofrendo, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Tá? Então, eu vou ampliar um pouquinho agora aqui a nossa live, que eu acho que eu tenho ficado aflito e eu preciso falar algumas coisas para você. Existe uma guerra. Existe uma guerra no plano espiritual. Guerra no plano espiritual. Muitos de nós sentem essa guerra. E um dos aspectos que pode acontecer é que essa guerra desça. Então, eu vou sugerir para você, eu sei que é muito complicado, mas eu tenho estudado, olhando, observado, eu fico atento. A gente corre o risco dessa guerra que já está sendo travada no mundo espiritual, que já tem vencedor. Vou repetir para você entender. Existe uma guerra no mundo espiritual que já tem vencedor. Mas é uma guerra, porque os vencidos não se dão por vencidos, mas já estão vencidos. Essa guerra vai vir, e pode vir. Existe uma possibilidade de vir para o mundo material. Então, ela se personalizar ou personificar numa guerra material. Então, vou sugerir para que a gente continue vibrando muito, para que a gente continue muito atento, fique muito atento, faça as suas orações, mas também faça alguma coisa no sentido de se preparar. Então, o que é se preparar? Eu já recebi de várias fontes diferentes ao longo do tempo a importância de você ter alguma coisa de alimento guardado na tua casa. Uma reserva. Talvez alguns dias você não consiga ir ao supermercado, né? Talvez alguns dias você não consiga comprar água, então seria interessante você ter aí um pouco de reserva de água em casa, tá? E coisas fáceis de você poder cozinhar, né? Grãos, talvez enlatados, etc. e tal, que talvez a gente possa passar por um momento de um pouco mais perturbador no nosso momento aqui, principalmente no nosso planeta, no nosso país. O nosso país é um país que vai ser o exemplo para o planeta. Então, eu sugiro que a gente fique bem atento, continue rezando, continue vibrando, vibre sempre amor para quem você acha que deve vibrar amor. Como eu falei já numa outra live, se eu vibrar amor para quem tem ódio, eu neutralizo o ódio. Tudo bem, não importa. Então, se você acha que A ou B tem ódio, vibra amor, porque o amor neutraliza o ódio. E se a pessoa tem amor, ela vai ficar mais forte. Então, quem vibra no ódio, você vibra amor. Porque você mandando amor para a pessoa, ela naturalmente vai ficar mais fraca, porque vai diminuir o ódio. O amor neutraliza o ódio. Se a pessoa que tem amor, você manda amor, ela vai aumentar a força dela. Mas a força do amor, tudo bem. Tá? Então, não importa para quem. Só faça isso. Mande amor. Não importa A ou B, mande amor. E aí, mas o outro tem ódio? Não importa, essa não é a questão. Veja, é um passo para trás. Você manda amor para os dois. Você manda amor para todo mundo. E vamos ver o que acontece. O amor vai fortalecer quem tem amor e neutralizar quem tem ódio. E aí o tempo vai dizer. Então, fechando a nossa live, eu estou dizendo que seria interessante você ter um pouco de alimento aí em casa, no sentido de uma reserva, tá? Uma reserva, alimentos que possam ser guardados, água, tá? Um bujãozinho de gás a mais, algumas coisas básicas, como se você pudesse ficar um tempo, talvez um pouco mais impedida de buscar alguma coisa de alimentação. E também, se você puder ter um pouco de dinheiro em espécie em casa.
Se não acontecer nada, graças a Deus, eu acredito que Deus está no comando, e tudo bem, você vai acabar comendo aquilo depois. Mas se eventualmente tiver algum contratempo inesperado para nós, a gente vai estar então preparado. Então eu tenho tido uma sensação de que eu preciso passar algumas coisas para vocês nesse sentido. Veja, é só uma questão de a gente estar preparado, porque para estar preparado para a paz, nós precisamos estar preparados para a guerra. Tudo bem, pessoal? Quero agradecer profundamente você que esteve comigo aqui. Se você puder compartilhar para alguém que você entende, puxa, aquela pessoa tal, eu fico muito agradecido. Você pode se inscrever no meu canal ou no meu Instagram e mandar aí as suas perguntas, os seus questionamentos, que à medida da possibilidade a gente vai respondendo e também dá, assim, o que você gostaria que eu falasse aqui, porque a gente vai preparando os temas, mas a gente sempre aguarda. E você pode também depois entrar em contato com nossas equipes aqui para você fazer experimentar o nosso curso, né, de Viver Melhor. O curso que nós fazemos Viver Melhor, nós estamos preparando uma mentoria, que aí sim a coisa é bem profunda. Uma mentoria que nós vamos preparando, nós vamos lançar uma mentoria aí com vários aspectos do físico ao espiritual. Que aí é papo a papo, é um grupo pequeno, tal, que a gente vai trabalhar. Tá ok? Eu que agradeço, Maria de Lourdes. Muito obrigado, Tânia, que está começando a seguir a mim. Muito bem. A Branovic, muito legal. Obrigado, pessoal. Eu fico muito contente, muito feliz de ter uma oportunidade, porque a minha missão aqui na Terra é ampliar consciências através de uma medicina mais humanizada, integrativa, que eu chamo medicina do estilo de vida, que é a nossa proposta, que é a nossa busca nesse momento. Fico muito contente, agradeço essa oportunidade. Tchau, tchau. Beleza.